Em meio à eterna produção de talentos do futebol brasileiro, surgiu um jovem zagueiro que encantava pela força, maturidade e precisão dentro de campo. Revelado pelo São Paulo, Breno logo chamou a atenção não só no cenário nacional, mas também internacional. Seu destino parecia traçado para o topo. Ainda muito jovem, ele cruzou o Atlântico para vestir a camisa de um dos gigantes do futebol europeu, o Bayern de Munique. Lá, entre treinos intensos, expectativas elevadas e uma trajetória que prometia brilho, Breno viveu momentos de glória e também de profunda turbulência. O que parecia ser o início de uma carreira lendária logo tomaria rumos inesperados. Por trás dos holofotes e dos gramados perfeitos da Bundesliga, uma outra história começava a se desenhar. Uma história marcada por sombras que, aos poucos, se tornaram impossíveis de ignorar. No vídeo de hoje, eu irei te contar o porquê do Breno não ter vingado no futebol internacional e o que um crime que ele cometeu teve de consequência. Breno Vinícius Rodrigues Borges, conhecido apenas como Breno, começou jogando nas peladas de rua e logo despertou a atenção por sua imponência física e habilidade defensiva. Sua trajetória no esporte começou a ganhar forma quando ingressou nas categorias de base do São Paulo. Breno ingressou nas categorias de base do Tricolor e logo se destacou como um dos principais talentos da geração. Em 2007, com apenas 17 anos, ele foi promovido ao time principal pelo técnico Muricy Ramalho, que enxergava no jovem zagueiro um potencial raro. Naquela temporada, o tricolor paulista buscava mais uma vez o título do Campeonato Brasileiro, e Breno surpreendeu a todos ao assumir a titularidade com muita maturidade e consistência. A estreia no time principal aconteceu em meio a uma sequência difícil de jogos, mas o garoto não se intimidou. Mostrou personalidade, segurança e muita técnica, o que rapidamente lhe rendeu diversos elogios da imprensa, da torcida e até dos companheiros de time. Breno formou uma sólida dupla de zaga com Miranda, sendo fundamental para a campanha do bicampeonato brasileiro do clube em 2007. Sua velocidade na recomposição, domínio nas bolas aéreas e capacidade de antecipação destacavam-se para alguém de sua idade. Breno era considerado uma joia rara. Ainda naquele ano, ele foi eleito para a seleção do campeonato e passou a ser observado por diversos times europeus. O São Paulo, conhecido por revelar grandes talentos e exportá-los para o futebol europeu, sabia que manter Breno por muito tempo seria uma tarefa difícil. Apesar da pouca idade, Breno demonstrava uma impressionante maturidade em campo. Ao lado de jogadores experientes como Rogério Ceni, Jorge Wagner e Hernanes, ele se destacava não só pela capacidade técnica, mas também pela calma sob pressão. O zagueiro tinha um estilo moderno, sabia sair jogando com qualidade, fazia cortes limpos e tinha um ótimo posicionamento. Não por acaso, o técnico da seleção brasileira sub-20 o convocou para a disputa do sul-americano da categoria, confirmando sua ascensão meteórica. A imprensa brasileira começou a compará-lo com nomes consagrados da zaga nacional, como Lúcio e Juan. Vários clubes europeus demonstraram interesse, entre eles Real Madrid, Milan, Juventus e Bayern de Munique. O São Paulo, no entanto, procurou agir com cautela para valorizar o atleta ao máximo, mesmo ciente de que seria difícil segurá-lo no futebol brasileiro por muito tempo. Em dezembro de 2007, após menos de um ano como profissional, Breno foi vendido ao Bayern de Munique da Alemanha, por cerca de 12 milhões de euros, uma das maiores transferências da história do São Paulo até aquele momento, envolvendo um zagueiro formado no clube. A saída precoce do jovem talento deixou um misto de orgulho e frustração entre os torcedores tricolores. Ao mesmo tempo em que reconheciam o potencial do Breno e a necessidade de aproveitar financeiramente a venda, havia o sentimento de que ele poderia ter contribuído por mais tempo com o time. Ao chegar no Bayern, Breno foi cercado de expectativas em sua volta. A concorrência no elenco bávaro era intensa, com nomes experientes como Lúcio, Van Buiten e Demichelis ocupando a zaga. Ainda assim, Breno conseguiu somar minutos em campo na temporada 2008-2009, mostrando potencial e elegância na saída de bola, atributos que o destacavam desde os tempos de base.
Contudo, sua evolução foi interrompida por um dos principais fatores que viriam a marcar sua carreira: as lesões. Em 2009, ele sofreu uma grave lesão no joelho, que comprometeu boa parte da sua evolução técnica e física. Para buscar mais tempo de jogo e recuperar ritmo, o Bayern optou por emprestá-lo ao Nuremberg no meio da temporada 2009-2010. A mudança de ares visava dar a Breno a oportunidade de atuar com mais frequência em um clube com menos pressão e visibilidade, mas onde ele ainda iria competir em alto nível na Bundesliga. No Nuremberg, Breno teve um início promissor. A comissão técnica valorizava sua qualidade técnica e liderança silenciosa dentro de campo, mesmo sendo ainda muito jovem. No entanto, a má sorte voltou a assombrá-lo. Poucos jogos após sua chegada, ele voltou a se lesionar, novamente no joelho, o que o afastou dos gramados por novamente um longo período. A lesão foi um duro golpe em seu processo de recuperação e adaptação, e o tirou da maior parte da temporada. Mesmo após a passagem pelo Nuremberg ter sido limitada a poucos jogos, o Bayern de Munique ainda acreditava no potencial do defensor. Ele retornou ao clube para a temporada 2010-2011 e, com esforço e dedicação, voltou a ser relacionado com alguma frequência. Breno teve oportunidades esporádicas, principalmente sob o comando de Louis van Gaal, que chegou a demonstrar confiança no brasileiro. No entanto, a constância física nunca foi plenamente alcançada. As recorrentes dores e limitações deixadas pelas lesões continuavam a ser uma barreira invisível entre o jogador e seu pleno rendimento. Na temporada 2011-2012, Breno ainda fazia parte do elenco do Bayern, mas sua participação em campo foi bastante reduzida. Ele já não era mais visto como uma opção segura para o setor defensivo, e a sua trajetória no clube começava a dar sinais de claro desgaste. Fora das quatro linhas, também enfrentava dificuldades de adaptação à vida na Alemanha, agravadas pela longa recuperação física e pela frustração de não conseguir se firmar como titular. Foi diante dessas dificuldades que o zagueiro Breno tomou a pior decisão da sua carreira. No ano de 2011, quando já estava atuando na Alemanha, Breno enfrentava uma série de problemas físicos e emocionais. Lesões recorrentes no joelho o afastaram dos gramados e colocaram sua carreira em risco. Ao mesmo tempo, o jovem jogador começou a apresentar sinais de instabilidade psicológica, agravada pela pressão de se recuperar rapidamente e corresponder às altas expectativas depositadas nele. Na noite de 19 de setembro de 2011, um episódio marcaria para sempre sua vida. A mansão onde Breno morava, em Greenwald, uma região nobre nos arredores de Munique, foi completamente consumida por um incêndio. As investigações realizadas pelas autoridades alemãs concluíram que o fogo havia sido iniciado de forma intencional, e todas as evidências apontavam para o próprio jogador como responsável pelo ato. Durante o processo, foi revelado que Breno havia ingerido bebidas alcoólicas em excesso naquela noite e que vinha sofrendo com distúrbios psicológicos. Exames posteriores confirmaram a presença de substâncias que indicavam abuso de álcool. Seus advogados argumentaram que ele estava em uma condição mental instável e que não tinha plena consciência de seus atos. Ainda assim, a justiça alemã foi severa. Em julho de 2012, Breno foi condenado a 3 anos e 9 meses de prisão por incêndio criminoso. A decisão teve grande repercussão na imprensa internacional, principalmente no Brasil, onde o caso foi tratado com surpresa e extrema tristeza. O julgamento expôs a fragilidade de um jovem que, longe de casa e sob intensa pressão, acabou sucumbindo à própria instabilidade emocional. Durante o período em que esteve preso, Breno enfrentou não apenas as limitações físicas de um ambiente carcerário, mas, sobretudo, os desafios emocionais que acompanham a queda de alguém que, pouco tempo antes, era considerado uma das grandes promessas do futebol mundial. A privação da liberdade representou para o ex-zagueiro um momento de profunda introspecção e enfrentamento de seus fantasmas internos. A distância dos gramados, da família e da sua rotina como atleta profissional intensificou um processo de angústia que já vinha sendo sentido desde antes do incêndio que levou à sua condenação. Apesar disso, Breno não esteve completamente sozinho. Durante toda a sua detenção, recebeu apoio constante de familiares e pessoas próximas,
que não abandonaram o jogador, mesmo diante do peso da acusação que carregava. Esse suporte foi fundamental para que ele conseguisse manter algum equilíbrio emocional e encontrasse forças para enfrentar o sistema prisional alemão, conhecido por sua rigidez, mas também por oferecer caminhos de reabilitação a detentos que demonstram real interesse em mudar de vida. Dentro da prisão, Breno foi inserido em algumas atividades, como parte do processo de reintegração social promovido pelas autoridades penitenciárias. O ex-jogador também participou de sessões com profissionais de saúde mental, algo essencial diante de seu histórico de crises psicológicas. Com o tempo, demonstrou bom comportamento e interesse em reconstruir sua trajetória, o que abriu caminho para que ele obtivesse posteriormente uma permissão especial para treinar em um clube da região de Munique. A liberação foi concedida sob condições rigorosas, mas permitiu que Breno retornasse parte de sua rotina como atleta, mesmo ainda cumprindo a pena. Esse gesto teve grande valor simbólico e prático. Representava uma ponte entre o passado e uma possível reabilitação futura. O caso de Breno despertou um intenso debate no meio esportivo e fora dele. Muitos especialistas em psicologia do esporte, dirigentes e ex-atletas passaram a discutir com mais seriedade o abandono emocional que muitos jogadores jovens enfrentam ao serem negociados com clubes do exterior. Embora esses atletas muitas vezes recebam altos salários e tenham estruturas de primeiro nível, carecem de suporte psicológico consistente. No caso de Breno, essa negligência ficou evidente. Além das pressões inerentes ao alto rendimento, ele também lidava com dores físicas constantes, oriundas de lesões mal curadas, e com a dificuldade de adaptação a uma nova cultura, idioma e estilo de vida. A ausência de um acompanhamento profissional adequado contribuiu, segundo especialistas, para o colapso emocional que culminou no ato desesperado de incendiar sua própria residência. A sentença de 3 anos e 9 meses foi considerada dura por muitos, especialmente diante das circunstâncias psicológicas envolvidas. Ainda assim, Breno demonstrou empenho em reconstruir sua vida, mesmo dentro dos limites da prisão. Em agosto de 2013, após cumprir aproximadamente 1 ano da pena, foi beneficiado com liberdade condicional. A decisão levou em conta seu bom comportamento, participação ativa em programas de reabilitação e sua colaboração com o sistema prisional. No entanto, sua liberdade era condicionada a uma série de regras, e ele permaneceu sob supervisão das autoridades alemãs. Mesmo fora da prisão, Breno não pôde retornar imediatamente ao Brasil. Continuou residindo na Alemanha por um período, com restrições impostas pela justiça e pela necessidade de concluir parte do processo legal em território alemão. A experiência o marcou profundamente e sua imagem pública passou por uma transformação. De jovem promissor a símbolo trágico de como o sucesso precoce, sem o devido apoio emocional e institucional, pode se converter em ruína pessoal. Após cumprir parte da pena em liberdade condicional, o São Paulo abriu as portas para Breno em 2012, apostando em sua recuperação física, emocional e profissional. O clube foi fundamental nesse processo de reintegração, oferecendo estrutura e apoio psicológico. Inicialmente, Breno ficou impedido de atuar oficialmente devido às questões jurídicas que ainda envolviam sua situação na Alemanha. Mesmo assim, manteve-se treinando e tentando retornar à forma física ideal. Foi apenas em 2015 que Breno conseguiu, enfim, reestrear com a camisa tricolor. No entanto, o tempo fora dos gramados e as múltiplas cirurgias no joelho esquerdo cobraram um preço alto. Breno já não apresentava a mesma mobilidade e intensidade de antes. Apesar disso, mostrou dedicação e força de vontade, sendo utilizado em algumas partidas sob o comando de técnicos como Juan Carlos Osório e Edgardo Balsa. Sua postura profissional e a superação pessoal ganharam destaque, mas ele não conseguiu retomar o protagonismo que um dia teve como promessa internacional. Em 2017, o zagueiro foi emprestado ao Vasco da Gama, em busca de mais minutos em campo e de continuidade da sua recuperação esportiva. No clube carioca, chegou a viver bons momentos, especialmente no segundo semestre daquele ano, sob o comando de Zé Ricardo. Breno chegou a ser titular em diversos jogos, demonstrando sua capacidade de liderança e leitura de jogo, além de se destacar por bolas aéreas e pela saída de bola qualificada. Contudo, as recorrentes lesões continuaram sendo um grande obstáculo.
Em 2018, voltou a ter problemas no joelho e foi submetido a mais um procedimento cirúrgico. A temporada acabou sendo prejudicada e Breno não conseguiu manter a regularidade. Com isso, não teve seu contrato renovado pelo clube cruzmaltino ao fim do empréstimo. De volta ao São Paulo, Breno ainda tentou seguir em frente, mas os sucessivos problemas físicos e a dificuldade de competir em alto nível acabaram pesando. Em 2020, aos 30 anos, ele anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional. A decisão foi tomada com tristeza, mas também com a consciência de que sua saúde e bem-estar deveriam vir em primeiro lugar. Após encerrar a carreira como atleta, Breno desapareceu completamente dos holofotes. Ele tem se mantido completamente afastado da imprensa e das redes sociais. O ex-zagueiro, que chegou a ser uma grande promessa do futebol brasileiro no início dos anos 2000, tem adotado uma postura extremamente reservada, sem realizar postagens, atualizações ou qualquer tipo de interação pública em seus perfis. Esse silêncio prolongado vem gerando preocupação entre fãs, admiradores de sua carreira e até mesmo entre pessoas próximas, que se perguntam sobre seu estado de saúde físico e mental, especialmente após os episódios delicados que marcaram sua vida pessoal. Apesar da ausência de manifestações públicas, uma notícia nos últimos anos trouxe novamente o nome de Breno à tona, desta vez nos bastidores do futebol. O ex-jogador venceu uma ação judicial contra o Vasco da Gama, clube pelo qual atuou entre 2017 e 2020. A justiça reconheceu que havia pendências trabalhistas relativas ao vínculo do atleta com o clube carioca, determinando que o Vasco pagasse uma indenização ao jogador. De acordo com informações divulgadas por fontes jurídicas, o processo envolvia questões relacionadas a salários atrasados, encargos trabalhistas não pagos corretamente e outras obrigações contratuais que não teriam sido cumpridas durante o período em que Breno esteve no clube. A decisão judicial representa uma importante reparação financeira para o ex-zagueiro, cuja carreira foi interrompida precocemente por conta de lesões recorrentes no joelho e também por problemas extracampo. A justiça condenou o Vasco no começo de 2023 a pagar 6 milhões de reais ao Breno, mas a defesa do jogador ainda tentaria recorrer à decisão para poder pedir pelo menos 8 milhões de reais. O Breno acabou derrotando o time carioca na justiça após uma perícia apontar também que o Vasco ajudou a agravar as suas lesões. Desde o anúncio da vitória de Breno sobre o Vasco da Gama na justiça, não houve mais nenhuma atualização sobre como anda sua vida particular. Mas e você? Se lembrava da trajetória do zagueiro Breno? Conta pra mim aqui nos comentários se você se lembrava dele e se você já sabia que tudo isso tinha acontecido com ele. Agora eu te convido para acompanhar outros 2 especiais de domingo. Aqui eu te mostro o que aconteceu com a vida do Ronaldinho depois que ele foi preso lá no Paraguai. E nessa outra aqui, você pode conferir como a carreira do Keirson acabou tomando um rumo completamente inesperado. Quanto a esse vídeo, se você tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. É isso, aguardo vocês para outro especial de domingo na próxima semana. Tamo junto. Vini Weier aqui, valeu, falou e fui!